Bom, quem acompanhou o jornal, quem acompanha todos os dias a Hora do Sul, eu trouxe inclusive de destaque aqui, mas também quem passa na Praça Coronel Pedro Osório já está vendo uma movimentação um pouco diferente, porque já há alguns meses a gente tem um tapume ali em torno do banheiro público, que está passando por reformas, mas não é só isso. Então é esse o nosso assunto, porque a gente vai falar de história e de arqueologia. Eu tô tendo o prazer de receber aqui no estúdio da Pelotense o professor e coordenador do curso de arqueologia da Universidade Federal de Pelotas, o Rafael Mileira, que bateu um papo com o João Pedro Goulart, nosso colega também aqui. Eu disse, olha, esse tema é assunto do Papo da Hora. Então, professor, bem-vindo ao programa. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde a todo mundo que nos assiste, né, pelo canal e que nos escuta em casa. Professor, arqueologia, já contei algumas vezes aqui no microfone da Pelotense que se eu não fosse jornalista eu seria arqueólogo, porque eu acho fantástico poder, né, fazer descobertas, seja de dinossauros ou de peças aí que a gente nem imagina. E isso tudo está acontecendo na Praça Coronel Pedro Osório, mas eu sei que a arqueologia vai muito além desses momentos que as pessoas, né, que a população enxerga. O que o senhor diria para os nossos ouvintes que de fato é o trabalho de um arqueólogo? Tá. Primeira coisa é a gente fazer um esclarecimento. Essa é a pergunta que eu mais recebo na minha vida. Tu já viu o dinossauro que escavaram não sei aonde? Eu não vi, não faço ideia, porque a arqueologia não estuda dinossauro. Boa, muito bom. Quem estuda dinossauro é paleontólogo, e tem uma formação geralmente do povo da paleontologia, geralmente vem da biologia ou da geologia, né, que são as áreas co-irmãs, digamos assim. A arqueologia estuda o passado e o presente das populações humanas ao longo da história, através das coisas materiais que a gente produziu e depositou no solo, seja com forma de lixo, enfim, arquitetura, né? Então a gente lida com culturas humanas ao longo da história. No Brasil, por uma prática já tradicional, a gente tem, eu diria assim, dois campos principais de arqueologia, que é o estudo das populações indígenas do passado pré-colonial, né, antes da chegada dos europeus. Então a gente está falando de sítios arqueológicos, aldeias, né, indígenas que chegam a 2, 3, 4, 5, 10 mil anos antes do presente, dependendo da pesquisa. E esses estudos mais de ordem urbana, que é o que a gente está fazendo, por exemplo, na Praça Coronel Pedro Osório. Então é descortinar, digamos assim, as histórias das cidades que foram crescendo a partir do século XVII, XVIII especialmente, fortificações, eventualmente, né, que se estuda também na arqueologia. E bom, que a gente está falando aqui hoje na cidade de Pelotas, que a gente está nessa oportunidade de conversa, tem a ver com essa Pelotas do século XIX que a gente está lá trazendo debaixo do solo, né, debaixo da terra. É isso que a gente vai falar um pouquinho. Aqui na praça que está acontecendo, você que está nos ouvindo pode ali dar uma espiada, né, professor? Isso é permitido ali para vocês, inclusive, entenderem como funciona. Como é que aconteceu? Quem descobriu? Foram vocês? Isso já vinha sendo mapeado para a gente... Vamos falar de agora. Eu sei que teve outras ações antes, mas essa que a gente está vivendo na nossa praça, inclusive quem vê no YouTube, é a foto da matéria que o João fez semana passada com os alunos aí do professor. Então, falando desse espaço da praça ali, Rafael. A praça, por hors concours, a praça é um sítio arqueológico, né? Ela é um espaço de depósito de muito material desde o século XIX, então os historiadores já sabiam isso, a gente já tem alguns trabalhos historiográficos nessa linha, né, de apresentar qual foi o desenvolvimento da praça lá desde 1832, pelo menos, né? Em 2002... a praça já está passando pela 4ª intervenção arqueológica. 2002, 4 e 6. Né? 2002 foi a primeira vez que alguém fez uma escavação arqueológica, que foi o nosso laboratório. Na época eu era aluno de graduação. Hoje eu sou coordenador do laboratório que eu ajudei a criar lá atrás, com o professor Fábio Vergara Cerqueira. A gente fez uma escavação arqueológica em 2002, meio nessa que a gente chama de sondagens, né? Umas sondagens aqui e outras lá para ver coisas. Porque a arqueologia tem isso, a gente não sabe às vezes o que está debaixo da terra. E a gente tem que escavar para ver, com todo cuidado, método de pesquisa e tal. 2002, 2004, 2 e 4 foram momentos de arqueologia acadêmica, que a gente chama, né, de interesse acadêmico mesmo, para saber o que está acontecendo ali. E tinha a ver com as demandas do projeto Monumenta, talvez tu lembre disso, lá em 2002, 3, 4, teve o projeto Monumenta que teve um impacto financeiro importante na cidade de Pelotas para o restauro desses casarões que a gente tem, né? 2006 já foi uma outra conversa. 2006 já foi um trabalho mais comercial, digamos assim, da arqueologia, em função das obras do banheiro, desse mesmo banheiro que a gente está de novo mexendo com ele, né? Foi construído o banheiro público, um buracão de 2,5 metros de profundidade, num espaço que a gente já sabia que tinha material do século XIX. Então, exigências do IFAM, que é o órgão
o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é o órgão que regulamenta a nossa atividade de arqueologia no Brasil, um órgão federal, exigiu em 2006 escavações arqueológicas ali. E foi retirada uma coleção arqueológica gigantesca, né, em 2006. E agora, em 2025, a mesma reforma do mesmo banheiro, que vai passar por um impacto de solo em termos de obra de engenharia, né? Novamente, o IPHAN exigiu o acompanhamento que a gente chama de salvamento arqueológico. Então, o que as pessoas me perguntam, e aí, o que vocês estão achando ali? Né? Vou explicar um pouquinho. A partir de 1832, a gente tem que imaginar que a Praça Coronel Pedro Osório, lá em 1832, era um campo. Um terreno baldio, como qualquer outro, que tinha alguns prédios públicos, maior parte desses prédios públicos, o Clube Cacheral, o Hotel Brasil, a Prefeitura Municipal de Pelotas, alguns prédios, um café, que eu não lembro do nome dele agora, na volta de um campo. E as pessoas consumiam produtos importados, porque também essas pessoas que moravam nesse chamado segundo loteamento da cidade de Pelotas eram pessoas com poder aquisitivo maior. Então a gente vai ver a biografia das pessoas que moravam aqui no entorno dessa praça. Eram deputados, senadores, governadores, o prefeito, o fazendeiro, né, e arrozeiro. Então tem muitas pessoas abastadas, digamos assim, do ponto de vista econômico, que tinham capacidade de compra desses produtos que são importados. Se a gente lembrar lá do século XIX, qual é o principal porto de comércio internacional brasileiro? A Inglaterra. Né? Aí a gente vai ter que ir lá para 1808, Napoleão Bonaparte, que eu não vou nem entrar nesse assunto, porque a gente vai longe. Mas o Brasil recebia essa produção industrial inglesa, grande parte, né? E também está produzindo aqui gado, por conta das charqueadas. Então, o que a gente está encontrando ali na Praça Coronel Pedro Osório, que é esse pacote arqueológico, digamos assim, né? Essa camada arqueológica do século XIX. Louças inglesas, bebidas como ginebra, vinho e água mineral de origem inglesa ou holandesa ou portuguesa. Então, é muito material europeu que está vindo ali. Que né? Legal. E resto de comida. Vaca, costela de vaca, pata de vaca cortada, que é o que se comia na região, né? E que a gente come até hoje. Nós somos muito vaca dependentes, digamos assim, né? A nossa alimentação. Então é isso, é louça, vidro, metal e resto de comida. Então alguns pescados, algumas coisas assim, para não dizer que é só vaca, né? Mas a grande parte é vaca. E particularmente nessa escavação que a gente está realizando agora, a gente escavou 2 moedas de 1869. 10 réis, né? Então é legal, porque a gente consegue mais ou menos datar a camada arqueológica. Então, se em 1832 a gente tem um campo baldio, né, um terreno baldio, com um depósito de lixo e queima-lixo, ao longo do final digamos assim, dos últimos 30, 40 anos do século XIX, a gente vê até os historiadores apontando isso nos jornais, as pessoas reclamando, né? Do lixo, do fedor, um monte de lixo. Então as pessoas das casas que vão sendo construídas, então esses casarões, por exemplo, casa 8, casa 2, já são da década de 80, no final dos anos 70 e 80 do século XIX, as pessoas começam a reclamar disso. Claro. E a prefeitura vai lá em 1873 e faz uma urbanização, um paisagismo da praça. Aterra todo esse lixo. Então a gente tem lixo em 1 metro de profundidade, com toda essa louçaria maravilhosa do século XIX, dessas coisas que eu já falei em inglês e tal. E aterro. E junto com esses aterros, inclusive, muito material de metal. A gente encontra muita plaquinha de metal. Porque a praça, em 1873, 74, por aí, ela foi cercada, ela já foi cercada, gradeada. Todinha. Nossa, eu não sabia disso. Então a gente encontra pedaços de grade, metal, que é uma coisa do final do século XIX e início do XX. E aterro. Então a gente tem pelo menos 1 metro de aterro. E ao ponto que a gente chega em 30 centímetros de profundidade, mais ou menos, novamente tem uma outra camada que também é depósito de lixo aí do século XX, que são muito mais pontuais na praça e queimados. Então a gente vê essa preocupação. O que a gente aprende com isso? Primeiro, uma preocupação com o processo de higienização. Essa preocupação que a gente tem hoje, saneamento básico, né? Não depositar lixo em praça pública, associar lixo, sujeira com doença, é uma preocupação mundial do século XIX. Quer dizer, no século XVIII as pessoas não faziam essa associação. Né? A gente acha que o mundo é limpinho desde que o mundo é mundo, mas não é. Né? A gente foi aprendendo processos de higienização e a praça meio que conta essa história pra gente.
né, conta essa história. Vamos tapar lixo, tapar tudo com aterro, cerca a praça, que também tem a ver com depósito de lixo, proibição dele, né, mas também com controle de pessoas, porque é uma praça elitizada no século XIX. Se hoje ela é uma praça pública, no sentido público mesmo, de todo mundo vai para lá, né, ela no século XIX e início do XX não era bem assim. Ela tinha controle, muito controle de pessoas, né, então a gente tenta democratizar um pouco mais essa praça hoje em dia. E tu me perguntou... Tô me passando o tempo já, eu falo pra caramba. Não, é que é uma aula de história. Eu acho tão curioso quando as pessoas passam pela praça, o serviço que a gente tenta fazer no Papo da Hora é isso, as pessoas terem um outro olhar sobre as coisas, seja o casarão ou justamente o lugar onde nós estamos, que é a nossa praça. Pode falar, professor. E tu me perguntou, né, se é viável vir ali. Sim, né, no início, há uns meses atrás, para quem passa na praça Coronel Pedro Osório, tem um tapume todo pichado, bonito ali, né, que é a CEURB. Aliás, quero falar muito disso. A Secretaria de Urbanismo está fazendo um trabalho exemplar, né? E a nossa parceria junto com o Laboratório de Arqueologia da UFPEL, que eu coordeno, no curso de Arqueologia da UFPEL, com a Zabaleta Construtora, que também está nos ajudando muito ali no dia a dia da obra, digamos assim. Então, no tapume tem um portão, é uma obra acontecendo, então aqueles portão meio improvisado, aquela coisa, pode bater, pode chegar e assistir, né? Participar, inclusive, se quiser, das nossas escavações arqueológicas. Aí encontrou, vamos falar, um pedaço de louça, por exemplo. Qual é a etapa a partir dali, professor? Para quem nos ouve, assim. E o valor disso, desse encontro, dessa peça. Tá. Bom, o trabalho de arqueologia está acontecendo em 3 etapas. Primeiro, a gente está fazendo uma escavação arqueológica agora, que ela passa por uma série de sondagens para a gente encontrar debaixo do solo o que está tendo, né? Então, a gente está começando a concentrar numa área lá específica. Depois de a gente, daqui uns 10 dias no máximo, a gente deve estar terminando isso, vai ter a obra de engenharia acontecendo, retroescavadeira, né? Obra de fato acontecendo, e aí a gente vai ter só o monitoramento disso, vai ter uma pessoa da arqueologia observando a obra acontecer, porque daqui a pouco bate num outro contexto arqueológico super bacana, a gente para tudo, dá uma segurada para a gente coletar, registrar, etc. Coletou, registrou, guardou, tudo em saquinhos, bolsinhas, tudo com registro espacial. Aí é coisa da arqueologia, a metodologia da arqueologia, que não dá para entrar em detalhe aqui. Vai tudo para o laboratório de arqueologia, né, em que a gente faz o processo de curadoria. Limpa, cataloga, numera e guarda, estuda, faz um grande relatório para entregar para o IFAM, que é o órgão regulador, digamos assim, e guarda as coleções arqueológicas no laboratório de arqueologia, que é a reserva técnica de arqueologia que a gente tem maior na cidade, no sul do estado, na verdade. E que são usados, eventualmente, para atividades educativas e exposições arqueológicas. É muito comum a gente usar isso daí. Inclusive, durante a nossa escavação, a gente está realizando. Nesse momento, a gente está conversando aqui e tem escolas vindo, vão visitar os museus da escavação, ter palestrinha, história da cidade. Então, a gente tem toda essa preocupação educativa para além do trabalho tradicional da arqueologia, de escavação arqueológica. Mas, enfim, o valor disso é inestimável, tá? E não é meu, não é teu, não é de quem, né? É patrimônio arqueológico brasileiro. Então tem que ser guardado numa reserva técnica dentro de uma instituição pública, que é o Laboratório de Arqueologia da UFPEL, né? Então a gente guarda isso pelo resto da vida, com todas as preocupações em termos de gerenciamento de acervo, digamos assim. Então, se algum pesquisador, alguém quer acessar essas coleções daqui 5 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos, elas precisam estar à disposição das pessoas. Ou seja, não é meu, não é teu, ninguém pode vender, ninguém pode comprar, é público. Está lá à disposição do público. E é a nossa história, das pessoas que vieram bem antes e que a gente agora, né, o que vocês fazem hoje vai ficar aí para mais 200 anos. A gente está falando pelas que tem 213 anos, então tem todo esse caminho. E eu vou botar um parênteses aqui, vou perguntar para ti qual é o sentimento de ser o coordenador, estar à frente disso e como professor arqueólogo de Pelotas, assim, poder estar trazendo à tona essa parte da nossa história, né? Qual é o sentimento, assim, Rafael? Puxa, super legal. Os nossos alunos lá que estão participando, os alunos e alunas estão felizes da vida, porque é uma prática arqueológica, né? Que não é todo dia. Infelizmente, a gente não tem como escavar sítios arqueológicos o tempo inteiro. Não é essa a realidade nem do curso de arqueologia. Então, quando a gente tem essas oportunidades da gurizada vir, se colocar a campo, tem lá mais ou menos uns 15 alunos trabalhando comigo todos os dias, né? Varia o número e tal, e varia as atividades que eles fazem dentro desse processo da escavação arqueológica. Mas, enfim, a gurizada está muito feliz, digamos assim, aprendendo muito, colocando em prática aquilo que a gente aprende na sala de aula, digamos assim. E o curso e é o momento, que eu tenho falado com meus colegas, é o momento do curso de arqueologia colocar o bonde na rua, né?
É o momento que aí estamos com toda a imprensa, está todo mundo feliz, querendo saber da escavação arqueológica, e a gente está podendo falar de arqueologia na cidade de Pelotas, que é uma cidade que tem um potencial arqueológico, histórico e turístico, nossa, muito mal, inclusive, utilizado, né? Nós temos um potencial gigantesco. A gente vai nessas cidades históricas do Brasil afora e vê que as pessoas utilizam seu potencial histórico muito mais propriedade do que a gente consegue fazer. Então é o curso de arqueologia, né, com os seus alunos, com os seus colegas profissionais, né, atuando na Praça Coronel Pedro Osório, na praça pública, só que a gente tem outros projetos. Esse é o que está dando mais visibilidade, porque estamos na praça pública, na frente da prefeitura, né? Então, óbvio, eu já imaginava isso. Mas nós temos muitos projetos acontecendo dentro do curso de arqueologia com outros colegas, inclusive, que coordenam desde o Pantanal, o Uruguai, né? As charqueadas pelotenses, que são estudadas por um colega nosso, que sempre os alunos acompanham. Então, por exemplo, eu tenho um projeto de pesquisa no Taim, em que eu particularmente estudo história indígena, né? Então eu estudo histórias de sítios arqueológicos de 2, 3 mil anos antes do presente, como por exemplo no Taim, no Pontal da Barra aqui em Pelotas, que são sítios arqueológicos construídos pelos indígenas Charrua Minuano, que ocuparam essa região desde mais ou menos 3 mil anos antes do presente. E também vou com os alunos. Que legal, né? A gente professor. vai lá para a Estação Ecológica do Taim, já tem mais de 40 sítios mapeados lá, e hoje na Lagoa dos Patos nós temos mais de 150 sítios arqueológicos mapeados que a gente estuda ao longo do tempo. Olha, já vou fazer o convite para o senhor voltar aqui para a gente falar exclusivamente desses sítios, não só em Pelotas, mas no Taim também, porque é isso, é a história que passou, mas é a nossa história que a gente vai entender um pouquinho e vamos deixar aí esse legado e tá tudo documentado, isso é o mais incrível. E você pode ter essa experiência aqui na Praça Coronel Pedro Osório. Temos alguns dias, então, ainda, professor, pro pessoal... Pelo menos mais uma semana, eu diria, de trabalhos arqueológicos. Quem quiser acompanhar, chegar ali para ver qual só bater no portão ali que a gente atende com o maior prazer. Olha, o tempo já estourou, eu ficaria mais, mas fica o convite. O senhor vai voltar aqui para a gente falar de novo, pode ser? Será um prazer. Olha, eu tive o prazer de conversar com não só o professor, mas o coordenador de curso de arqueologia da UFPEL, o Rafael Milheira, falando sobre as escavações na Praça Coronel Pedro Osório. Muito obrigada, Rafael. Até outra oportunidade. Obrigado.